Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia. Bem-vindos a esse momento de reflexão para essa terça-feira. E hoje, essa terça é o dia 27 de maio. Nós vamos fazer a reflexão do Evangelho deste dia, que é João, capítulo 16, versículo 5 ao versículo 11. E não deixe de dar o seu gostei e de apreciar esse vídeo e também compartilhar com seus amigos, até mesmo com a sua comunidade. Vamos então agora iniciar a nossa proclamação. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim; a justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis; o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nós estamos nesse Evangelho de João, capítulo 16, em que há uma clara despedida de Jesus. Porém, a partida de Jesus desse mundo não é um distanciamento definitivo. Não significa uma desconexão com esse mundo ou um abandono desse mundo. Mas é o início de uma nova presença dele, a conduzir a igreja pelo seu Espírito. E claro que existe uma dor nessa despedida. Existe uma pergunta aqui silenciosa, uma pergunta que não é feita. Fica muito claro no versículo 5, versículo 6. E até uma certa angústia, entre aspas. Nenhum de vós me pergunta para onde vais. Aqui entre aspas. Porque o silêncio revela uma angústia, uma apreensão. Eles são paralisados pela tristeza e não podem enxergar o mistério maior que está logo à frente do que Jesus está falando, através das suas palavras. Às vezes a gente também, infelizmente, a gente se fixa muito na dor da perca, nessa dor do adeus, e esquece que poderia ser só e apenas um até logo de Cristo para nós. Quer dizer, um até logo, até breve, estarei de volta. Seria isso, não um adeus definitivo. Mas é que a capacidade de compreensão e da visão mais profunda não existe nesse momento nos seus discípulos. Portanto, Cristo ele convida a confiar num propósito maior, e assim Cristo aponta para um horizonte. E claro que a partida de Jesus esconde alguns paradoxos, sim. Do versículo 7, é bom para vós que eu parta. E na verdade, os discípulos não entendem como isso poderia ser bom, porque eles já estão lamentando essa despedida de Cristo, e como que poderia ser bom ou interessante. Não é claro para eles que isso é bom. Mas a despedida vai ser um grande bem, porque na sua ausência o Espírito Santo virá em plenitude. É o Espírito Santo que vai agir agora em nome do Pai e do Filho. Mas ainda não é uma compreensão que eles têm. Então não entende que pode ser bom e melhor, inclusive. Jesus ele estava limitado pelo corpo, o Espírito Santo vem com uma força total, ilimitada. E, portanto, o Espírito ele vai se manifestar depois da ressurreição e o envio do Espírito Santo vai acontecer. E Jesus ele mostra isso nos versículos 8 ao versículo 11. Ele vai ser uma luz nesse mundo, mas ele vai julgar esse mundo também, porque ele vai ter 3 ações específicas que Jesus revela. Ele vai julgar quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao julgamento. Então, quanto ao pecado, ele diz, versículo 9, porque não acreditaram em mim, eis o pecado do mundo. O pecado do mundo não é o pecado moral apontado por Cristo aqui, é um pecado existencial. É o fato de recusarem crer no amor que se encarnou. Deus ele pisou nesse chão e nesse mundo. Foi um amor concreto e encarnado, mostrando para nós a direção. E aí está, se o mundo não acredita nisso, aí nós temos uma grande escuridão. O mundo vive numa grande escuridão, é verdade. Pelo menos uma parte das pessoas que em nada acreditam, vivem nessa grande escuridão. Mas ele vai julgar também com a questão da justiça, porque eu vou para o Pai. Então eu vou para o Pai. É a ressurreição, é a ascensão de Jesus, que vai ser uma prova suprema de que ele venceu a morte. E isso é uma questão de justiça, quer dizer, mostrar que ele é inocente e que as acusações que o levaram à cruz eram todas falsas, fabricadas e manipuladas. E assim foi uma manipulação para levar Jesus à morte. Então ele vai julgar o mundo quanto à justiça e ele vai julgar o mundo também no item julgamento. O chefe deste mundo já está condenado. Versículo 11, entre aspas. Porque o Espírito Santo vai expor a derrota final de Satanás. É o Espírito Santo quem vai expor isso, quem vai deixar claro isso.
E a cruz que parecia ser uma derrota é, na verdade, causa de grande vitória. Vai ser uma vitória sobre o mal nesse mundo. Então, o Espírito Santo, ele convence o mundo não com condenação, mas ele vai convencer o mundo com verdade. Ele vai mostrar a verdade para o mundo. Quem era Cristo, né? Por que ele veio, por que ele morreu daquele jeito, vai provar a inocência dele. Quer dizer, vai desmascarar as ilusões. O Espírito Santo faz exatamente isso. E vai convidar a conversão, porque o Espírito Santo ele vai nos impulsionar a aderir à pessoa de Cristo, à mensagem de Cristo. E Deus, de fato, ele vai agindo assim, através de paradoxos, nem sempre compreensíveis, da morte para a vida. Tá? Onde estava a morte, gerou a vida. Às vezes da fraqueza, onde se escondia a fraqueza, mas revelando a força. E aquilo que parecia ser despedida é um caminho para uma comunhão mais profunda, não era uma ruptura total. São paradoxos que a gente percebe que existe aqui no Evangelho, porque Deus ele vai agindo dessa maneira. O Espírito Santo ele não vai nos deixar órfãos, mas ele vai nos guiar e cabe a nós confiar nessa ação de Deus, nessa presença de Deus pelo seu Espírito. Vamos pedir a Deus então a iluminação do Espírito hoje em nossa vida. Não deixe de dar o seu gostei para essa reflexão, compartilhar também. Vamos encerrar agora com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.